Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, revelou que se as mudanças já aprovadas pela Câmara forem ratificadas pelo Senado, 82% dos municípios e 60% dos estados devem ter um aumento em sua parcela no bolo tributário. Cidades com PIB ali, com menor PIB per capita, seriam as mais beneficiadas, com cerca de 50 bilhões de reais sendo então redistribuídos. E este número ele representa cerca de 21% das receitas municipais. O índice de Gini, que indicou ali que a desigualdade entre os municípios acabaria diminuindo em 21% com a reforma. A unificação do ICMS e ISS e um novo imposto ali sobre bens e serviços contribuiria para essa redistribuição. Discussão aí, né, que começa a ficar agora cada vez maior, ganhando mais peso, mais corpo nas próximas semanas. Discussão sobre a reforma tributária, já texto aprovado pelo CAI. Agora, né, começam aí outros pontos a serem debatidos e, né, toda essa grande questão em relação a como deve realmente, de fato, ficar ali todas as exceções, todas as mudanças no texto que foram colocadas dentro da Câmara. O problema muito grande também, né, Felipe, é a questão dos incentivos ali federais para alguns setores. Existem muitas discussões também que estão sendo colocadas agora desta pressão que pode vir a acontecer. Tem as montadoras que têm feito ali uma grande pressão para se manter no Nordeste. Tem opiniões ali muito diversas que deve ganhar muita discussão nos próximos dias em Brasília. Pois é, Paula, são, como disse o relator, 80 emendas, né? O IPEA ele fez esse estudo que a maior porcentagem dos estados e dos municípios ganhariam com essa mudança na tributação, essa forma de tributar com a reforma tributária, com a agregação de vários impostos num IVA dual, e isso traria consequências positivas para os estados e municípios. No entanto, ainda não se tem nenhum tipo de estudo como que essas 80 emendas elas poderiam impactar a proposta de reforma tributária. A gente sabe que quanto mais exceções, quanto mais mudanças, maior seria a alíquota do IVA. Isso já foi discutido, inclusive, várias vezes pelo próprio Bernard Api, que é o secretário especial da reforma tributária. Isso tem sido debatido entre os governadores, isso tem sido discutido entre as cadeias produtivas, entre os empresários, enfim, todas as pessoas que estão diretamente ligadas com a reforma tributária acabam trazendo essa perspectiva. Mas a discussão ela segue no Senado Federal, principalmente porque já foi muito dito e refalado que o Senado não vai deixar o texto como veio da Câmara. Provavelmente vão ter mudanças, provavelmente vão haver alterações, até mesmo para dar uma cara ali do Senado, que o Senado gosta de fazer as suas mudanças, as suas ponderações e não passar como um mero carimbador da Câmara dos Deputados. O próprio relator Eduardo Braga tem dito que os modelos são muito importantes, que tendo acesso a esses modelos do IVA, como que vai incidir cada alíquota, como que vai incidir cada isenção, e isso ajuda a contribuir com esse debate, contribui também com a perspectiva de qual mudança, qual emenda pode ser acatada ou qual emenda não deve ser acatada. O que a gente sabe é que esse estudo do IPEA acaba trazendo uma perspectiva boa para os estados e para os municípios, caso o texto permaneça o mesmo. E agora, na reunião de amanhã, Rodrigo Pacheco, líderes partidários, o próprio relator Eduardo Braga, outros participantes ativos da reforma tributária vão discutir e vão falar sobre essas mudanças. Os estados, Paulo, eles têm muito receio de perda de arrecadação. Os estados têm muito receio sobre toda essa situação acabar impactando na receita, impactando na arrecadação de recursos dos estados e municípios e, claro, dos estados acabarem ficando com o pires na mão, sem poder arrecadar e sem poder cumprir os seus ordenamentos ali, né, as suas regras para pagamento de pessoal, para investimentos, o que acaba sendo muito complicado
caso não haja nenhum tipo de mudança. E exatamente esse ponto, né, levantado pelo estudo, este estudo do IPEA, não à toa também foi apresentado aí um dia antes dessa reunião com os governadores, né, com estes líderes que deve acontecer lá em Brasília para essas discussões. O estudo vem aí um dia antes, esse estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, divulgado então hoje, apontando, né, justamente que 82% dos municípios brasileiros, 60% então dos estados seriam ou serão beneficiados se a reforma tributária avançar na forma como está o texto, né? O texto que veio lá da Câmara sem ter alterações. A análise aí acaba sendo, então, publicada um dia antes dessa reunião que vai acontecer com os 27 governadores, com o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, que está marcado, então, para discutir o projeto e também ouvir essas demandas. Desde o início, né? Desde quando o texto chegou lá no Senado, um dos pontos ali sempre muito debatido, tanto por Pacheco quanto também por Eduardo Braga, era ouvir todos os governadores, tentar se estabelecer ali justamente um consenso entre estes governadores. A situação ficou um pouco mais ali, não tão alinhada assim, quando teve essa discussão com parte dos governadores lá na Câmara, e o Senado tem número igual ali de representatividade por estado, né? 3 senadores por cada estado, e este peso ali, né, de trazer um equilíbrio, vamos dizer assim, da voz de todos os estados, é o que tem sido ali desde o início falado e sendo muito argumentado pelos senadores que querem, então, fazer aí este consenso. Essa reunião, então, com todos esses governadores dos 26 estados mais o Distrito Federal, acabará, então, vai acontecer amanhã para tentar trazer aí realmente todos um equilíbrio, né, dos pontos que são levantados e argumentados por cada um destes estados. E esse estudo do IPEA veio sendo divulgado hoje, um dia antes, para tentar ali, de alguma forma, trazer ali um pouco mais claro o que vai de fato acontecer com a arrecadação destes estados e dos municípios mais sensíveis. Esse estudo, só para complementar aqui, ele foi intitulado como Impactos Redistributivos da Reforma Tributária com Estimativas Atualizadas, levando então em consideração 26 estados e Distrito Federal e cada um dos 5.568 municípios brasileiros, considerando o valor de arrecadação em 2022, com base, então, para essa construção das estimativas. Felipe. É interessante que o próprio relator Eduardo Braga, ele falou: ninguém aguenta mais pagar mais imposto sobre o consumo. Justamente por isso que é necessário ter essa reforma tributária e adequar todas as alíquotas. Ele falou, né, que precisa haver um teto constitucional de alíquota. A gente vem falando sobre essa proposta e esse desejo, né, do Senado Federal em estabelecer um teto. É claro que o próprio Bernard Api já falou: olha, colocar teto é complicado porque dependendo de como as alterações elas acabarem sendo feitas, ela pode até estourar o teto, pode desconfigurar a reforma tributária, pode trazer algum tipo de impacto negativo, mas o Senado Federal ele está até buscando colocar esse teto. O próprio Rodrigo Pacheco falou na semana passada um verbo interessante, ele falou que precisa tetar, né, de colocar um teto, de estabelecer um teto de alíquota, até para dar uma segurança e uma transparência para todos os entes envolvidos na discussão da reforma tributária. Mas, né, como tudo acaba ganhando proporções e tendo discussões bastante elevadas, até a questão do teto também acaba sendo uma questão que pode ser bastante debatida e ser colocada em prática ou não. Até porque a questão do teto, ela também leva em consideração as isenções, leva em consideração todas as emendas que, enfim, se houver mais isenções, talvez o teto não seja cumprido. Então, existem muitas coisas que precisam ainda ser definidas antes de estabelecer esse teto da alíquota do IVA. Mas é claro, né, Paula, que a gente percebe que a intenção de colocar um teto é não deixar que a carga tributária se eleve muito para os contribuintes, para as empresas, enfim. Mas, por outro lado, se colocar um teto e as isenções e algumas outras questões fiscais ali, se algumas questões referentes aos tributos não forem exatamente dirimidas, isso pode acabar desmoronando o teto e aí fica sem sentido nenhum. Essa é uma discussão que deve ser colocada em pauta na reunião de amanhã e,
mais do que amanhã, além das reuniões e das discussões que vão ser feitas, inclusive até a aprovação na CCJ, até a colocação em plenário lá em outubro, Paula. Exato, Felipe. Vale reforçar, né? Teve uma fala que eu li aqui do Eduardo Braga, que ele trouxe, né? Que ele vai se debruçar muito esta semana, além dos governadores, também quero ouvir ali mais também os empresários, tentar ouvir aí grupos específicos. E ele trouxe aqui uma frase que chamou muita atenção, que ele falou o seguinte, né? É tanto senta e levanta, no sentido de sentar e negociar mesmo ali, que ele já estaria com os joelhos até machucados, de tanto que ele estaria realmente tentando trabalhar em cima disso. O relator acabou falando que vai reservar uma grande parte desta semana para ouvir, então, além dos governadores, muitos empresários, porque ainda assim, né, tem muitos governadores que estão, além desta expectativa de que se resolva isso nesta reunião de amanhã, ainda muito descontentes, muito preocupados, né, de perda de arrecadação significativa para os seus estados, principalmente governadores ali do Centro-Oeste, do Sul, Sudeste, tem aí alguns argumentos em relação a isso, que o Eduardo Braga diz que pretende, então, chegar ali, né, numa discussão mais saudável nesta reunião de amanhã, além do que também o próprio relator aí diz que vai conversar com grupos específicos e vamos, né, acompanhar o desenrolar destes próximos dias, que vai acontecer, né, com bastante movimentação, foco aí na reforma tributária. Exatamente. Paulo, e seguindo, claro, com os destaques, o governo planeja anunciar um pacote na próxima quinta-feira, com 4 projetos de lei e 2 medidas provisórias que têm como objetivo aumentar a receita e cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem, 2024. A equipe econômica espera a conversão desses textos em lei até o fim do ano. No entanto, algumas propostas ainda enfrentam resistência e podem passar, inclusive, por mudanças. Entre as medidas estão alterações na regra de empate do CARF, a regulamentação das apostas esportivas, tributação de fundos exclusivos, entre outras propostas do governo para elevar a arrecadação. O governo, inclusive, busca arrecadar 130 bilhões de reais para conseguir fechar as contas em 2024.